Visualize a sensação de despertar diariamente dominado pelo pavor, o receio de deixar sua residência, a angústia de permitir que seus filhos brinquem nas calçadas, o temor de simplesmente viver no território onde nasceu e se desenvolveu. Esta constitui a rotina de inúmeras famílias que sobrevivem sob a opressão estabelecida por Edgar Alves de Andrade, identificado como Doca da Penha ou Urso da Penha. Trata-se de um indivíduo cujo histórico criminal estende-se por 189 páginas, contabilizando 176 registros por delitos que abrangem desde comercialização ilegal de entorpecentes até assassinatos cruéis, incluindo o suplício e eliminação de 3 menores inocentes. Enquanto você lê este material, ele permanece em liberdade, evadido, administrando uma das maiores estruturas criminosas do país. Edgar Alves de Andrade veio ao mundo em 24 de janeiro de 1970. Existem discordâncias nos arquivos acerca de seu território de nascimento. Determinadas fontes indicam Caiçara, na Paraíba, enquanto outras citam Caiçara, no Rio Grande do Sul. Contudo, independentemente de sua procedência, o relevante é seu destino, diretamente ao ápice da estrutura hierárquica do Comando Vermelho, estabelecendo-se como o segundo em comando da organização em liberdade, subordinado apenas a lideranças aprisionadas como Marcinho VP e Fernandinho Beiramar. Com 55 anos de idade, Doca não representa meramente mais um transgressor. Ele é um planejador, um administrador do pavor, alguém que transformou a criminalidade em um empreendimento milionário às expensas do padecimento de comunidades completas. A primeira ocasião em que Doca foi detido pelas autoridades policiais ocorreu em 2007, há aproximadamente 2 décadas. Na Vila da Penha, foi capturado por posse irregular de armamento e comercialização de substâncias ilícitas. Sua tentativa foi fazer-se passar por militar para escapar do encarceramento. Já naquele momento, estava evidente o tipo de indivíduo com quem se lidava. Alguém disposto a enganar, manipular e utilizar qualquer estratagema para prosseguir suas atividades ilícitas. Ele executou porção da sentença, avançou para o regime semiaberto e, como tantos outros que o sistema judiciário brasileiro infelizmente permite escapar através de suas deficiências, tornou-se foragido. Porém, Doca não simplesmente evadiu-se, ele ascendeu. Transformou-se em uma das principais lideranças do Comando Vermelho, assumindo o domínio do Complexo da Penha e expandindo sua influência para comunidades como Gardenia Azul, César Maia e Juramento. Aqui, necessitamos abordar algo que provoca dor, que causa revolta, que perturba o sono de qualquer pessoa com um mínimo de humanidade: os delitos executados sob as determinações deste homem. Em dezembro de 2020, 3 menores foram torturados e eliminados em Belford Roxo. 3 garotos: Lucas Mateus da Silva, com apenas 8 anos, Alexandre da Silva, com 10 anos, e Fernando Henrique Ribeiro, com 12 anos. Crianças. E qual foi o motivo? Um desentendimento envolvendo o furto de um pássaro. Um pássaro. 3 existências foram interrompidas, 3 famílias devastadas, 3 futuros apagados por uma razão tão absurda que se torna incompreensível para qualquer mente saudável. E quem autorizou essa barbaridade? Edgar Alves de Andrade, Doca da Penha. Mas as atrocidades não cessam neste ponto. Em setembro de 2021, em uma disputa territorial envolvendo o Comando Vermelho, milícias e o 3º Comando Puro na comunidade do Quitungo, Doca determinou a eliminação de André Lira de Oliveira, conhecido como Lápis. E quando houve um equívoco em outro assassinato, quando seus subordinados eliminaram a pessoa incorreta, ele simplesmente mandou executar seus próprios comparsas. Para Doca, vidas humanas são elementos descartáveis em um jogo de poder onde somente ele importa. Em outubro de 2023, o absurdo atingiu um novo patamar. 3 profissionais da medicina foram executados na Barra da Tijuca, confundidos com milicianos. Entre eles estava Diego Ralph Bonfim, irmão da deputada Sâmia Bonfim. Profissionais da saúde, pessoas que dedicam suas vidas a preservar outras vidas, foram assassinados por um erro de identificação. Uma 4ª vítima sobreviveu à tentativa de homicídio. O mandante novamente, Edgar Alves de Andrade, e ele continua solto. O histórico criminal de Doca é um documento de horror. 176 anotações, 189 páginas que documentam 2 décadas de terror, tráfico de drogas, associação criminosa, mais de 100 homicídios, tortura, roubos, furtos de cargas, porte ilegal de armas, organização criminosa. Há mais de 20 mandados de prisão em aberto contra ele no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 20 mandados e ele permanece solto, livre,
comandando uma organização criminosa que expandiu seu controle em 8,4% entre 2022 e 2023, alcançando 51,9% das áreas dominadas por grupos armados na região metropolitana do Rio de Janeiro. Como líder do Comando Vermelho, Doca não age isoladamente. Ele coordena uma rede complexa de criminosos, trabalhando ao lado de outros líderes, como Pedro Bala, cujo nome verdadeiro é Pedro Paulo Guedes, BMW, conhecido como Juan Breno Ramos, Gardenal, que atende por Carlos da Costa Neves, Pezão, registrado como Luciano Martiniano da Silva, e Abelha, na verdade, Wilton Carlos Rabelo Quintanilha. Juntos, eles formam a cúpula de uma organização que movimenta milhões de reais, financia a aquisição de armamento pesado, incluindo fuzis e explosivos, e mantém comunidades inteiras sob seu controle, através do medo e da violência. As investigações revelam que Doca é um líder extremamente cauteloso e estratégico. Ele impõe regras rígidas de segurança, proíbe que qualquer pessoa entre armada em sua residência, controla escalas de vigilância que são gerenciadas por seus aliados de confiança, como o Gardenal, e limita drasticamente os acessos a ele. Mensagens interceptadas pela polícia mostram o nível de organização dessa quadrilha. Eles usam aplicativos de comunicação para coordenar não apenas o tráfico de drogas, mas também torturas e homicídios. Doca também é responsável por recrutar fornecedores de armas, como o Diminho, morto em 2020, que movimentava milhões em vendas de armamento para o Comando Vermelho. A sofisticação das operações comandadas por Doca inclui até mesmo o uso de tecnologia de ponta. Em outubro de 2022, ele autorizou o uso de drones para lançar granadas contra milicianos em disputas territoriais. Drones, armamento militar. Isso não é mais crime comum, é narcoterrorismo. É uma guerra urbana que vitimiza principalmente os moradores das comunidades, pessoas honestas e trabalhadoras que só querem viver em paz, criar seus filhos, trabalhar e ter dignidade. O envolvimento de Doca em esquemas complexos de lavagem de dinheiro também foi documentado. Ele está ligado ao caso TH Joias, que envolvia tráfico de armas, drogas e lavagem de dinheiro através de joalherias. O crime organizado não é mais aquele dos filmes antigos de traficantes desorganizados na esquina. É um negócio sofisticado com estrutura empresarial, divisão de funções, contabilidade e investimentos. E no topo dessa pirâmide de horror, no Rio de Janeiro, está Edgar Alves de Andrade. Em fevereiro de 2025, sob ordens de Doca, houve um ataque a uma delegacia em Duque de Caxias. O objetivo era resgatar o traficante Rodolfo Manhãs Viana, conhecido como Rato. Um ataque a uma delegacia. Pense no nível de ousadia, no desrespeito total às autoridades, na certeza da impunidade que alimenta esse tipo de ação. E mesmo assim, com todas essas evidências, com todos esses crimes, com todos esses mandados de prisão, Edgar Alves de Andrade continuava livre, comandando, ordenando execuções, expandindo territórios. A estratégia de expansão territorial do Comando Vermelho sob a liderança de Doca é impressionante do ponto de vista criminoso e aterrorizante do ponto de vista humanitário. Entre 2022 e 2023, enquanto autoridades discutiam políticas públicas e medidas de segurança, o Comando Vermelho avançava, conquistava, dominava. O controle da facção sobre áreas da região metropolitana do Rio cresceu de forma alarmante. E não foi por acaso, foi por planejamento, execução meticulosa e uma violência calculada que remove qualquer obstáculo do caminho. Doca utiliza o que eles chamam de tropas do mantém, criminosos trazidos de outros estados especificamente para atuar como força de proteção e expansão. Sob seu comando, o Comando Vermelho estabeleceu alianças com líderes de outros estados, como Luiz Carlos Bandeira, conhecido como Zeus de Rondônia. A facção deixou de ser apenas uma organização regional para se tornar uma rede nacional de crime organizado, com tentáculos que alcançam o Pará, Amazonas, Bahia, Goiás e Espírito Santo. E o mais revoltante, ele impõe uma lei do silêncio nas comunidades que controla. Moradores vivem sob ameaça constante. Quem fala, quem denuncia, quem ousa desafiar a ordem estabelecida pelo tráfico, sofre represálias terríveis. Famílias inteiras são ameaçadas. É um terrorismo psicológico que paralisa comunidades e impede que a polícia receba as informações necessárias para agir de forma eficaz. Mas mesmo nesse cenário de terror, há moradores corajosos que, em desespero, pedem mais ações policiais. Eles estão cansados de viver com medo,
cansados de ver seus filhos crescerem em um ambiente de violência, cansados de um Estado que parece incapaz de protegê-los. Foi nesse contexto que aconteceu a Operação Contenção, em 28 de outubro de 2025, uma data que entrará para a história como um dos dias mais violentos já registrados no Brasil. A operação, realizada nos complexos da Penha e do Alemão, tinha um objetivo claro: cumprir mandados de prisão contra 67 integrantes do Comando Vermelho. O alvo principal, Edgar Alves de Andrade, o Doca da Penha. A Operação Contenção foi planejada com precisão militar. Dezenas de policiais, apoio tático, inteligência prévia, mandados judiciais em mãos. Tudo parecia pronto para finalmente colocar um fim ao reinado de terror de Edgar Alves de Andrade. Mas o que aconteceu naquele dia 28 de outubro de 2025 superou até mesmo as previsões mais pessimistas. A operação se tornou a mais letal da história do Brasil. 121 pessoas morreram, 117 suspeitos de envolvimento com o crime e 4 policiais que estavam cumprindo seu dever de proteger a sociedade. Pense no que significa esse número: 121 famílias recebendo a notícia mais devastadora que podem receber. 121 vidas perdidas em um único dia. Entre os mortos estavam 9 chefes do Comando Vermelho, vindos de outros estados: Pará, Amazonas, Bahia, Goiás e Espírito Santo. Eles estavam no Rio de Janeiro, justamente para uma reunião de cúpula da facção. O secretário de Polícia Civil do Rio, Felipe Cury, declarou que isso representou um baque na estrutura do Comando Vermelho. Mas mesmo com toda essa devastação, com todo esse confronto, com toda essa operação massiva, Edgar Alves de Andrade escapou. Como ele conseguiu fugir? A resposta revela a estrutura militar que o crime organizado construiu nas comunidades. Cerca de 70 membros do Comando Vermelho formaram uma barreira humana. Eles se posicionaram estrategicamente para atrasar o avanço da polícia, literalmente sacrificando suas próprias vidas para que Doca pudesse escapar. A polícia utilizou a estratégia conhecida como Muro do Bope, tentando encurralar os criminosos, mas Doca atravessou as linhas e fugiu para áreas de mata. Enquanto dezenas de pessoas morriam em combate, ele corria para salvar a própria pele, deixando seus subordinados para trás como escudos descartáveis. Pense na frieza necessária para isso. Esses homens que morreram protegendo a fuga de Doca acreditavam estar defendendo um líder, alguém importante, talvez até alguém que se importava com eles. Mas a verdade é brutal. Para Edgar Alves de Andrade, eles eram apenas ferramentas, peças sacrificáveis em um tabuleiro onde só ele importa. Enquanto eles tombavam sob fogo policial, ele corria. Enquanto famílias perdiam filhos, irmãos, pais, ele se escondia. Essa é a realidade do crime organizado, uma hierarquia cruel onde os de baixo morrem para que os de cima sobrevivam. A operação, apesar de não ter capturado seu alvo principal, teve resultados significativos. 81 pessoas foram presas, 93 fuzis foram apreendidos, 93 armas de guerra que não estarão mais nas mãos de criminosos, pelo menos temporariamente. 1 tonelada de drogas foi tirada de circulação. Redes financeiras da facção foram desarticuladas. Mas tudo isso parece insuficiente quando o cérebro por trás de tanta violência continua livre, planejando, comandando, ordenando novos crimes. Após a operação, o governo do estado do Rio de Janeiro, através do Disque Denúncia, elevou a recompensa por informações que levem à captura de Doca para R$100 mil. R$100 mil. O mesmo valor oferecido por Fernandinho Beiramar, um dos criminosos mais perigosos e famosos do Brasil. Isso coloca Edgar Alves de Andrade no mesmo patamar de prioridade máxima para as autoridades. O secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Santos, foi categórico. Prender Doca é questão de tempo. Mas enquanto esse tempo passa, quantas outras vítimas surgirão? Quantas outras famílias terão suas vidas destruídas? Quantos outros crimes serão cometidos sob suas ordens? O que mais choca na história de Doca da Penha é a frieza calculada de suas ações. Ele não é um criminoso impulsivo que age no calor do momento. Cada crime é planejado, cada execução é autorizada, cada movimento territorial é estratégico. As investigações policiais revelaram mensagens interceptadas que mostram o nível de organização, escalas de segurança meticulosamente planejadas, proibições rigorosas sobre o porte de armas em sua residência, controle absoluto sobre quem pode ter acesso a ele. Ele usa aplicativos de mensagens para coordenar não apenas o tráfico de drogas, mas também torturas e assassinatos,
como se estivesse gerenciando uma empresa legítima. E, em certo sentido, é exatamente isso que ele faz. O crime organizado se profissionalizou. Não estamos mais falando de pequenos traficantes na esquina. Estamos falando de uma organização com estrutura empresarial, com departamento financeiro, recursos humanos, logística, expansão territorial, alianças estratégicas e até departamento de tecnologia. Doca é o CEO dessa empresa do horror, e seus produtos são drogas, armas, medo e morte. O impacto da liderança de Doca vai muito além dos números de território controlado ou drogas vendidas. É o impacto humano que realmente importa. Pense nas mães que perderam seus filhos. Não apenas as mães das vítimas inocentes, mas também as mães dos jovens recrutados pelo tráfico, que acabam mortos em confrontos ou presos antes mesmo de completarem 20 anos. Pense nos professores que tentam educar crianças em escolas onde tiroteios interrompem as aulas regularmente. Pense nos trabalhadores que precisam acordar às 4 da manhã para pegar 3 conduções até o trabalho, mas não podem sair de casa porque há uma operação policial ou uma guerra entre facções acontecendo na rua. Pense nos comerciantes que pagam extorsão para poderem manter seus pequenos negócios abertos. Pense nos jovens que crescem vendo o tráfico como única opção de vida, porque não têm acesso à educação de qualidade, oportunidades de trabalho ou perspectiva de futuro. E antes que alguém tente usar isso como justificativa para o crime, vamos deixar claro: nada, absolutamente nada justifica torturar e matar 3 crianças por causa de um pássaro. Nada justifica executar médicos. Nada justifica ordenar mais de 100 assassinatos. Pobreza não é desculpa para a crueldade. Falta de oportunidade não é licença para tirar vidas inocentes. Edgar Alves de Andrade fez escolhas. Ele escolheu o caminho do crime. Ele escolheu a violência. Ele escolheu o poder e o dinheiro acima da vida humana. E ele precisa responder por cada uma dessas escolhas. Suas vítimas não tiveram escolha. As 3 crianças de Belford Roxo não escolheram morrer. Os 3 médicos da Barra da Tijuca não escolheram ser confundidos com milicianos e executados. As famílias que vivem sob as comunidades controladas pelo Comando Vermelho não escolheram essa vida. Eles são vítimas das escolhas de homens como Doca da Penha. O caso dele também expõe falhas graves no sistema de justiça criminal brasileiro. Como alguém com 176 anotações criminais, preso em 2007, consegue progredir para regime semiaberto e depois se tornar foragido? Como alguém com mais de 20 mandados de prisão em aberto consegue continuar livre, comandando uma organização criminosa, expandindo territórios, ordenando execuções? Essas são perguntas que as autoridades precisam responder. Não para encontrar desculpas ou transferir culpas, mas para corrigir os erros e garantir que isso não se repita. A verdade incômoda é que o sistema tem brechas. Brechas que criminosos experientes e bem assessorados juridicamente sabem explorar. Progressão de regime, benefícios legais, recursos, mais recursos, habeas corpus, prescrição de penas. Enquanto o processo judicial se arrasta, o criminoso continua livre, cometendo novos crimes. E quando finalmente há uma condenação definitiva, ele já ascendeu na hierarquia do crime, tornou-se mais poderoso, mais perigoso, mais difícil de capturar. Nas redes sociais, após a Operação Contenção, surgiram críticas apontando que o Comando Vermelho ainda controla o Alemão e a Penha, que a facção continua expandindo para áreas antes dominadas por milícias, que o crime não diminuiu. E há verdade nisso. Uma operação policial, por maior que seja, não resolve o problema estrutural do crime organizado. É como cortar a cabeça de uma hidra, outras surgem no lugar. Mas isso não significa que devemos desistir. Significa que precisamos de uma estratégia mais ampla, mais consistente, mais inteligente. Há relatos não confirmados de que Doca estaria escondido em uma mansão ligada a um MC, um artista de funk. Esses relatos circulam nas redes, mas não há confirmação oficial. O que sabemos com certeza é que ele está foragido, que tem uma rede de proteção ao seu redor, que continua dando ordens e que as autoridades estão em sua perseguição. O secretário Felipe Cury afirmou que a Operação Contenção causou uma desestruturação significativa no Comando Vermelho, mas reconheceu que a captura de Doca é a prioridade máxima. E aqui chegamos ao ponto crucial. O que fazer como uma sociedade, como cidadãos? O que podemos fazer para enfrentar esse problema que parece tão grande, tão enraizado, tão complexo? Primeiro, não podemos nos acostumar, não podemos naturalizar a violência. Cada número nas estatísticas é uma pessoa, uma vida, uma história.
121 mortes em um dia não podem ser apenas mais uma notícia que vemos e esquecemos. Cada uma dessas mortes representa um fracasso coletivo em construir uma sociedade mais justa e segura. Segundo, precisamos apoiar nossas forças de segurança quando elas agem dentro da lei. Os 4 policiais que morreram na Operação Contenção estavam cumprindo seu dever. Eles tinham famílias, sonhos, vidas pela frente. Eles merecem ser honrados e lembrados. Mas também precisamos exigir que as operações sejam planejadas com inteligência, que minimizem riscos para moradores inocentes, que tenham como objetivo não apenas o confronto, mas a captura e a desarticulação permanente das organizações criminosas. Terceiro, não podemos aceitar a lei do silêncio. Sabemos que é difícil, que há medo, que as ameaças são reais, mas existem canais anônimos de denúncia, como o Disque Denúncia. Informações salvas de forma anônima podem ser a diferença entre a captura de um criminoso e mais vítimas inocentes. Se você sabe de algo, se você viu algo, denuncie. Você pode salvar vidas. Quarto, precisamos pressionar por mudanças no sistema judicial. A progressão de regime precisa ser revista. Criminosos com múltiplas condenações, envolvidos em crimes hediondos, não podem simplesmente progredir para regime semiaberto e desaparecer. Precisa haver monitoramento efetivo, fiscalização rigorosa, punições severas para reincidência. Precisamos de juízes e legisladores comprometidos com a justiça, não com ideologias que colocam os direitos dos criminosos acima dos direitos das vítimas. Quinto, e talvez o mais importante a longo prazo, precisamos investir nas comunidades, educação de qualidade, oportunidades de trabalho, cultura, esporte, infraestrutura, não para dar desculpa ao crime, mas para oferecer alternativas reais aos jovens que hoje são aliciados pelo tráfico. Uma criança de 10 anos que vê o traficante com tênis de marca, cordão de ouro e respeito na comunidade, enquanto seu pai trabalha 12 horas por dia e mal consegue pagar as contas, está recebendo uma mensagem perigosa sobre o que vale a pena na vida. Precisamos mudar essa narrativa, oferecendo exemplos positivos, oportunidades concretas e esperança real. Edgar Alves de Andrade, o Doca da Penha, continua foragido enquanto escrevo estas palavras. Ele está em algum lugar, escondido, protegido por sua rede de criminosos, planejando seus próximos movimentos. Mas sua captura é inevitável. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, mas vai acontecer. E quando acontecer, será um alívio temporário, uma vitória importante, mas não será o fim do problema, porque Doca não é o problema, ele é um sintoma. O problema é maior, mais complexo, mais profundo. O problema é um país onde jovens veem o crime como opção de vida, onde comunidades inteiras vivem sob controle de facções, onde o Estado parece ausente ou impotente, onde a justiça é lenta e falha, onde faltam oportunidades e sobra desespero. Resolver isso exige muito mais do que operações policiais, por maiores que sejam. Exige vontade política, recursos bem aplicados, planejamento de longo prazo e um compromisso coletivo com a mudança. Mas enquanto trabalhamos nas soluções estruturais, não podemos deixar que criminosos como Edgar Alves de Andrade continuem livres, espalhando terror, destruindo vidas e zombando da justiça. Ele precisa ser capturado, julgado e condenado. Ele precisa passar o resto de sua vida na prisão, pagando por cada um de seus crimes. E sua captura precisa servir de exemplo. Não importa quão poderoso você seja, não importa quantos subordinados você tenha para morrer em seu lugar, não importa para onde você fuja, a justiça vai te alcançar. As famílias das vítimas merecem justiça. As 3 crianças de Belford Roxo, Lucas Mateus da Silva, Alexandre da Silva e Fernando Henrique Ribeiro merecem justiça. Os 3 médicos executados na Barra da Tijuca merecem justiça. Cada uma das mais de 100 pessoas assassinadas sob ordens de Doca merece justiça. E as comunidades que vivem sob seu terror merecem paz, segurança e dignidade. Então aqui fica o apelo. Se você tem qualquer informação sobre o paradeiro de Edgar Alves de Andrade, ligue para o Disque Denúncia. O número é 2122531177. A ligação é gratuita e anônima. Há uma recompensa de R$100 mil, mas mais importante que o dinheiro é a possibilidade de tirar das ruas um dos homens mais perigosos do Brasil. É a possibilidade de dar paz às famílias das vítimas. É a possibilidade de mostrar que o crime não compensa, que a impunidade não é eterna, que a justiça, ainda que demore, chega.
O Brasil merece ser um país onde crianças possam brincar sem medo, onde médicos possam trabalhar sem serem confundidos com criminosos e executados, onde mães não precisem perder seus filhos para o tráfico ou para a violência policial, onde comunidades possam viver em paz. E construir esse Brasil começa com pequenas ações de cada um de nós: denunciar o que está errado, apoiar o que está certo, exigir justiça e não aceitar a violência como normal. Edgar Alves de Andrade escolheu o caminho do crime. Nós escolhemos o caminho da justiça, e no final a justiça sempre vence. E